Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, Thaís Dias, no Instagram. Já estou aqui com a peça que nós vamos fazer juntos hoje, vou ensinar para vocês. E eu vou aguardar o pessoal chegando, entrando aqui na nossa live. E quem estiver assistindo depois dessa aula gravada, fica aí que a gente já vai começar. Boa noite para todo mundo que está chegando. Quem estiver chegando já vai colocando aí nos comentários que eu quero saber se vocês estão conseguindo escutar bem e se a imagem tá boa. Gente, eu postei mais cedo a peça que eu vou ensinar na live de hoje, que é essa bolsinha linda em sintético. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Aqui pra mim tá parecendo que ela tá um pouco desfocada por causa da luz. E eu também vou ensinar vocês a fazer esse detalhe que dá um charme na peça. Pessoal, vão me contando de onde vocês estão falando, que eu quero saber. E além de ensinar a fazer a peça, eu vou ensinar vocês também a fazer o molde. Então vocês vão conseguir fazer tudo aí certinho, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui com os materiais que a gente vai precisar. Olha que lindo. Eu vou fazer a outra nessa cor laranja com rosa. Gente, vamos aí porque agora, se vocês estão reparando nas vitrines, as bolsas estão todas nessas cores aqui. Gente, quem aí já viu vitrine de bolsa, me fala se vocês não viram bolsas nessas cores aqui, laranja, rosa. Então, podem usar nas cores e nas combinações que vai ficar lindo. Boa noite, caprichos da Pati. Olha só, Alagoas. Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Thaís, sou professora de costura criativa e eu já estou desde 2019 dando aulas de costura aqui na minha cidade. E desde o ano passado estou aqui no Instagram, no YouTube, fazendo lives ensinando. E o meu foco é ensinar para vocês que estão começando, que são iniciantes. E agora, nós vamos fazer uma peça no sintético na máquina doméstica. Então, quem é iniciante tem a máquina doméstica em casa, que eu sei. E vocês podem ser que tenham muitas dúvidas. Então, aqui durante as lives é aquele momento onde eu ensino vocês e também tiro essas dúvidas. E como vocês estão se apresentando aí, né? Falando de onde vocês são, eu sou de Barbacena, Minas Gerais. E aí, gente, esse sintético aqui é um matelaçado luxo. Ele é muito bom de costurar, o fundo dele é na manta. E ele é bem macinho e ele é um sintético 0,8. Por isso, ele costura super bem na máquina doméstica. Então, todas as peças que eu estou fazendo aqui é na máquina doméstica e vocês vão ver que é super fácil. Boa noite, Fabi! Gente, eu tô com uma folha de papel para ensinar vocês a fazer o molde dessa peça. E aí eu vou ensinar com as medidas e depois a gente vai riscar aqui. E aí eu passo depois, então, as medidas que eu utilizei, tá? Me falem se a luz tá boa o suficiente, porque eu acho que a luz tá muito alta. Inclusive, né, quem estava aqui na última live viu que o meu tripé tava quebrado e eu comprei uma luz nova, um tripé novo. Então, minha régua, vou pegar outra régua. Essa aqui não tá boa pra enxergar. Pra fazer o molde dessa necessaire, a gente vai precisar de uma folha. E olha que legal, essa necessaire, ela tem esse formato aqui, em diagonal. Então, quando a gente vai colocar a zíper nesse formato aqui, a gente tem que ter um macetinho para ele não ficar franzido e nem com prega. E eu vou mostrar para vocês. Aproveita quem tá chegando aí, clica bastante no coraçãozinho, porque é assim que o Instagram mostra a aula para mais pessoas. E já, clica no avião e envia para alguém. Então, gente, pra vocês fazerem o molde, pode ser numa folha A4. E aí eu vou fazer um retângulo. Esse retângulo, ele vai ter a medida de 21 por 25. Então, eu vou colocar aqui. Eu acho que até a folha já tem 21. A folha A4 tem 21. Então, aqui eu vou colocar 25 centímetros e vou riscar.
Então, a folha A4 já tem 21 de altura. Eu vou falar a altura nesse sentido aqui menor dela. Ó. E aí eu vou cortar. Essa tesoura que eu tô usando pra cortar aqui é uma tesoura que eu corto tudo. Não cortem papel com a tesoura de vocês aí de tecido, tá? Ó, então aqui tem 21 por 25. O que que eu vou fazer aqui então? Eu vou fazer esse formato aqui, ó. Eu não vou lembrar agora qual que é o formato. Quem lembrar, fala aí pra mim. Então, aqui o que que eu vou fazer? Eu vou marcar 6 centímetros entrando de onde tem 25. Então, aqui tem 25 e eu vou marcar, então, 6 centímetros. Ó. A régua é muito grande, sem jeito. Vou marcar aqui 6 e aqui também pra cá 6 centímetros. Então, já marquei aqui. Agora, descendo, eu também vou marcar 6 centímetros. Não tem coisa melhor do que fazer o molde, porque na hora de fazer fica mais fácil de marcar. E se vocês quiserem fazer várias peças, o molde já ajuda. Melhor do que sair marcando em tudo. Agora, ó, que a gente tem... Não sei se tá dando pra ver os risquinhos, ó. 6 aqui e 6 aqui. Eu vou fazer um risco na diagonal. Então, eu vou juntar esses dois pontos. Dos dois lados. E vai ficar assim. Depois, na parte de baixo, eu já vou marcar as caixinhas de leite. Eu vou fazer caixinha de leite de 3 por 3. Pronto. E agora eu vou cortar. Então, eu já corto aqui, ó, na diagonal. Vai ficar parecendo um telhadinho de uma casa. E aí, a gente corta a caixinha de leite também. E prontinho o molde, gente. Ó, tá aqui. Essa necessaire, vou até colocar o nome dela aqui. É a necessaire Ivone. E aí, vocês podem, ó, colocar o nome. E eu vou passar, então, agora as medidas pra vocês. Ah, Fabi, isso mesmo, trapézio. A mente vai ficando cansada, a gente vai esquecendo. Mas é como se fosse um trapézio. Porque tem outras necessaires e bolsas que tem uma modelagem trapézio. Não é tão igual esse aqui. Ela é mais assim. Mas é como se fosse um trapézio mesmo. Boa noite, Tuninha. Gente, às vezes eu não vejo os comentários. As meninas falam que eu não mexi com elas. Mas é difícil ver o comentário de todo mundo. Então, vamos lá. Aqui, eu tô usando esse sintético 2 vezes. E eu cortei na mesma medida que está aqui. 21 na altura por 25 no comprimento. Esse aqui é o matelassado luxo na cor laranja. E aí, eu não preciso estruturar essa peça, porque o sintético ele já é bem mais grosso, ele já vem aqui com esse revestimento no fundo, na manta, e aqui vem o material. Se você for fazer essa peça usando tecido tricoline, você vai ter que estruturar. Então, o que você pode usar para estruturar? Manta R1, manta R2. Eu amo estruturar as minhas necessaire com acoplado mais um TNT. Qual que seria o TNT? De gramatura 80 para cima. Quanto maior a gramatura, mais firme vai ficar a sua peça. Ou se você usar feltro, também tem alguns feltros que a gente pode estruturar, não tem problema. Mas tecido precisa ser estruturado.
E aí, quem tá chegando aqui agora e não sabe o que é estruturação, ou ainda tem muita dúvida sobre isso, coloca aqui nos comentários dessa live que eu explico para vocês um pouco sobre a estruturação, que é inclusive uma próxima live que a gente vai fazer aqui, porque já tem muitas pessoas pedindo na caixinha de perguntas sobre estruturação, e é uma dúvida bem recorrente. O meu canal no YouTube é o mesmo nome que aparece aqui, Thaís Dias Costura. O meu Thaís é com H. E aí a gente também vai cortar a mesma medida pro forro. O meu forro eu tô usando tricoline. Vocês podem usar o tecido que vocês tiverem aí. Como eu amo mexer com tricoline, eu tô até olhando ali no fundo, porque eu tenho um cesto com a pilha de tricoline. Então eu coloquei no rosa, que vai dar, ó, todo um combinado, um composê lindo aqui com a nossa peça. E aí, gente, vocês vão ver que eu tenho esse detalhe que já deu um diferencial na peça, que é a alça chique. Então, ó, eu peguei também 2 pedaços de alça chique. Aqui tem mais ou menos uns 22 centímetros, 23, porque ela é um pouquinho maior. Então, essa aqui é uma alça de largura de 3 centímetros. E aí a gente vai precisar de zíper. Zíper eu vou usar no rosa, já vim aqui com um rolinho de zíper mesmo. E eu tô usando, ó, pra combinar no pink. E aqui eu vou usar depois vou ensinar vocês a fazer o tassel. E aí eu já tô com o meu sintético também aqui. Depois eu mostro pra vocês na hora que a gente for fazer. O tassel eu vou fazer lá na hora que a gente for passar o cursor no zíper, tá bom? Gente, clica bastante nesse coração pro Instagram mostrar entregar essa aula, hein? Então vamos começar aqui, gente. Pra que vocês vejam, eu vou riscar com uma caneta mesmo. Mas vocês podem riscar aí com outra coisa pra não correr o risco de manchar o sintético de vocês ou o tecido. Então aqui, ó, como não tem direção, né? Ele não tem direção, eu vou posicionar o meu molde normalmente assim, mas se o seu tecido tiver direção, se atente pra colocar essa parte de cima aqui, ó, virada pra direção, pra uma estampa que seja coordenada. Então eu vou marcar aqui na parte de trás do meu sintético. E aí, ó, ele já tá na medida, que é 21 por 25. E é só marcar. Posso marcar tudo isso direto no sintético? Pode marcar. Mas aí, como eu falei pra vocês, numa superprodução que você for fazer 5, 10 necessaire dessa, o molde te agiliza muito mais do que você ficar marcando uma por uma aí no seu rolinho de sintético, no seu tricoline. E pra tricoline, gente, sempre que eu for fazer uma marcação de molde, principalmente se tiver formatos, igual aqui a gente tem o formato dos cantos e da caixinha de leite, ou se for um formato curvo, eu estruturo primeiro. E depois eu risco meu molde. Sempre eu estruturo primeiro. E aí aqui é só a gente cortar. Aqui eu já vou com as caixinhas de leite cortada. Mas quem gosta, eu gosto muitas vezes de marcar ela e depois costurar em cima. Mas como o molde já vai estar pronto, você pode cortar. Vocês vão ver que é super fácil de fazer rapidinho essa necessaire. Isso aqui, se vocês quiserem, vocês podem guardar. Eu sempre guardo, eu tenho dó de ficar jogando, porque depois eu posso fazer o detalhe de alguma coisa. Inclusive, teve uma carteira que eu ensinei vocês aqui em uma das lives, que é uma carteira dupla, e numa pontinha do zíper eu fiz o acabamento com um pedacinho de sintético. Então, guardem sempre aí alguma coisinha, a não ser que vocês tenham uma caixa muito grande de retalho, gente, igual eu tenho ali 2, e você não vai usando com o tempo, aí não fica acumulando muito não. Mas sempre pense que na costura criativa a gente pode aproveitar no máximo, qualquer pedacinho de tecido vira depois um trabalho, vira uma peça. Então aqui eu vou aproveitar, já vou riscar também o meu forro pra gente adiantar. Eu vou colocar um sobre o outro. Ah, uma coisa que fica bem legal pra gente fazer o forro também, que eu tenho aqui, que às vezes eu gosto de fazer forro com necessaire.
principalmente com sintético, é o Bagum. O Bagum eu não tenho usado ele muito para forro de nécessaire, uso bastante para as minhas lancheiras. Mas o Bagum é excelente pra gente fazer forro, porque é um material que deixa a peça impermeável. Aqui eu vou com o auxílio da régua, riscando. E aí o forro, ele vai acompanhar a mesma modelagem da parte de fora da bolsa, tá? Então, o mesmo molde que a gente faz para a parte interna, a gente faz na parte externa. O que vocês acharam? Me conta aí, gente. O que vocês acharam dessa combinação de rosa com laranja? Me conta se vocês acham aí. O que vocês gostam? Vocês gostam assim de cores vibrantes, quentes? Que eu quero saber. Tem alguém pedindo aí pra entrar na nossa live. Então, pra começar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, uma fita dupla face. Essa aqui é uma fita dupla face de papelaria normal. Existem fita dupla face que é com cola de contato, que é a mesma cola de sapateiro. Mas eu uso essa aqui, da normal pra usar, tá? Por que eu vou pegar essa fita? Porque ela vai me ajudar aqui, ó, a colar, a grudar a alça no sintético, porque o sintético a gente não pode alfinetar. E quando você não consegue alfinetar, uma ótima coisa para te ajudar é a fita dupla face. Ou você pode passar cola também, tem algumas colas que a gente pode utilizar. Mas eu vou usar a fita dupla face. E aí, o que a gente vai fazer? Fica linda, né, gente, essa combinação. Eu também, ó, adoro. E como eu falei, vitrine... Gente, vitrine de todas as lojas estão isso aqui, ó. É bolsa, é sandália, é roupa. E tá todo mundo usando isso aqui. A Titiza não foi na aula, nem eu hoje, né, na nossa aulinha de yoga. Ó, vamos então pegar o espelho à frente da nossa nécessaire, nós vamos dobrar aqui ao meio, tá vendo? E eu vou juntar aqui, ó, pontinha com pontinha. E aqui na parte de cima, eu vou dar um piquezinho. Se você não quiser dar o piquezinho, se você tiver medo de estragar o seu sintético, você pode marcar. Eu vou até pegar minha canetinha de sintético aqui pra vocês verem. Cadê ela? A minha caneta caiu no chão. Deixa eu puxar ela aqui. Aqui. Tava no chão. Tem essa caneta que é uma caneta para marcar cor e marcar sintético. Então, com ela, a gente pode marcar e depois ela sai, tá? Essa aqui é... Ó, caneta Silver. Então, é uma caneta bem legal pra gente usar. Então, eu posso vir aqui, ó. Agora eu vou marcar no fundo e aí eu risco. Ela sai como se fosse um grafite. Ó, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. Mas ela sai como se fosse um grafite. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fita dupla face e vou grudar ela na alça. Então, vem aqui, grudo na alça. Ah, Titi, você chegou agora em casa? Você foi na aula? Eu vi no grupo que você falou que não ia. Eu não dei conta de ir. Gente, eu tinha aula hoje, 6 horas de yoga. Terminei minha aula aqui da turma da tarde, não dei conta de ir, que eu tava extremamente cansada e ainda tinha que terminar de ajeitar as coisas pra live. A minha alça, ela tá com a medida de 23 centímetros. Ela é um pouco maior, justamente pra gente dar um acabamento melhor aqui na nossa nécessaire, tá?
Aí não fui na aula também. Gente, pré-feriado, amanhã é feriado. Parece que as coisas vão acalmar e não acalmam nada, né? Aqui eu dei um pequeno piquezinho também, marquei o meio da alça e aí eu vou centralizar. Então aqui eu coloquei meio com meio, olho pela parte de trás, centralizo e grudo. E vou vir até aqui embaixo também e grudar. Só que eu ainda vou dar uma conferidinha aqui para acertar bem essa alça. Então, ela tem que sobrar certinho aqui, ó. Não, ó. Ela tem que dar 11 centímetros pra cá e pra cá. Então, eu vou vir aqui com a régua, ó. Vou mostrar pra vocês. Com a régua, eu vou vir aqui. E aqui, ó, tem 11 centímetros. Então, eu vou vir aqui e acerto ela, ó. Aqui tá dando 11 agora. Ó. Pronto. Então tá certinho. Por que que a gente tem que centralizar bem? Depois, na hora de fechar a necessaire, a gente vai querer, ó, que isso aqui aconteça, que elas se encontrem aqui embaixo, né? Então a gente tem que fazer bem certinho essa parte aqui. E aí a gente repete a mesma coisa nas costas da necessaire. Cadê minha outra alça? Ó. Essa aqui, gente, é uma fita de 1 centímetro, tá? É a fita de papelaria mesmo. E ela gruda bem, mas ela não é 100% igual a outra. A outra eu acho que chama... Coloficô. Coloficô. Acho que é isso mesmo. É uma fita que ela vem com cola de contato, então ela é bem mais forte do que essa aqui. Então a outra gruda mesmo. Acho que nem sai depois. Aqui eu não marquei o meio, então eu vou marcar. Gente, amanhã, como é feriado, vocês podem muito bem aproveitar para fazer essa peça aí na casa de vocês, né? Quem aí vai estar amanhã de boa, vai poder sentar na máquina e costurar. Aproveita e faz a necessaire aí. Ó, vou colocar aqui certinho. E grudar. E dou a minha conferida aqui se tem 11 para cada lado. Onze. E aqui também 11. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar a nossa alça aqui, bem na beiradinha. E eu vou usar linha normal de poliéster aqui na minha máquina doméstica. E tá vendo? O meu cone é um cone de linha de poliéster. Essa aqui é a mesma cor da minha alça, é um pink. E aí, como a gente vai costurar na alça, coloque, se você for colocar a alça, coloque a cor mais próxima aí do tom da sua alça. E vai ficar tranquilo. Ai, ai. Ó, eu ainda não tenho marido pra ficar me falando as coisas no feriado, mas eu tenho filho. E aí, gente, eu sei como é que é. Mas a gente tem que fazer o seguinte, vou aqui passar a minha linha. Eu dei uma congelada aqui pra ler o comentário, porque eu não tinha entendido. Mas, ó, eu falo com as minhas alunas aqui, a gente tem que ter o nosso momento da costura, que vai ser o nosso. Principalmente para quem tá aí começando na costura, a gente tem que dedicar um momento na semana ou um momento no dia pra gente praticar. Porque a costura, gente, a gente vai com o tempo melhorando e aprendendo cada vez mais praticando. Eu já costuro desde os 16 anos. Eu tô com 27 anos. Então, já são aí 11 anos costurando. E eu não sei tudo, gente. Eu ainda tô aprendendo. Inclusive, sintético é novo aqui pra mim. Então, é algo que eu tô, assim, aprendendo aos poucos. Porque eu costuro muito tecido, tricoline. Eu vou usar essa bobina mesmo, não tem problema não.
vai ficar essa cor aqui embaixo, tá um azul claro. E aí, eu vou aos poucos eu estou aprendendo mais coisas diferentes, mais técnicas, por quê? Sempre tem material novo sendo lançado, sempre tem técnicas diferentes, e aí a gente vai aprendendo. E por que eu tô falando isso? Porque mesmo se amanhã for um feriado, acho que foi, ó, a Val aqui que falou, mesmo se amanhã for feriado, gente, a gente tem que tirar um tempinho, dedicar, mesmo que sempre vai ter alguma coisa pra atrapalhar a gente, e a gente vai se dedicando. Ó, então aqui eu vou costurar bem na beiradinha. Liguei minha máquina? Não liguei, né? Como é que eu vou costurar? Ó, vamos ver se vai dar. Ó, vai dar pra ver. Ótimo. Gente, esse tripé, ainda bem que eu comprei esse tripé, porque o outro tava tenso. Então, ó, vamos lá. Eu vou costurar bem na beirada mesmo da minha alça. Não é um pé de máquina, não é meio pé de máquina. Foi bem na beiradinha. E aí eu vou arrematar. A agulha que eu tô usando é a agulha 14 mesmo. Então eu tô costurando o sintético e a alça. Essa aqui é a alça chique. Daqui eu já vou virar, ó. E a agulha 14 tranquilo faz essa peça. Ó, e já tá presa aqui. E aí vocês vão ver, ó, que quanto mais próxima da cor, ó, atrás ficou um azul. Não trouxe a bobina. Eu faço uma lista antes de começar a live, sempre esqueço alguma coisa. E eu tô vendo que eu não esqueci só a bobina rosa, não. Esqueci o pezinho de zíper também. Ó, agora eu vou costurar o outro. E aí eu arremato no início. Faço a curvinha aqui e deixo pra arrematar só no final. E arremato. E, gente, deixa eu fechar essa porta, porque senão vai ficar batendo. Esse barulho de porta atrapalhando a live. Aí. Costurada aqui, as alças, se vocês quiserem, dá uma queimada com o isqueiro pra selar aqui, pra ela não ficar desfiando. Vou cortar essas pontas, porque a alça ela pode desfiar. E por ela ser uma alça de nylon, se a gente passar o isqueiro, ela dá uma derretidinha. Eu tô sem o meu aqui, ó, e já ficou assim. O que nós vamos fazer agora? A gente vai aplicar o zíper. E esse aqui é o zíper a metro número 6 ou 5, que você tiver aí, pode ser o 3 também. O meu é o número 6. E aí a gente vai aplicar. Então o zíper eu vou tirar aqui com vocês e aí eu passo a medida, tá? Eu vou posicionar ele aqui, ó, deixando uma ponta sobrando. E aí eu já passo a medida pra vocês. centímetros de zíper. Ó, agora então eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra aplicar o zíper de uma forma que ele não dê pregas. Isso serve não só pra esse formato aqui, mas no trapézio, também em formatos curvos, porque quem já fez alguma peça que a gente tem que aplicar o zíper em curvinhas e alguma coisa assim, às vezes o zíper ele dá uma repuxada, ele dá uma preguinha. Então, para que você consiga aplicar tranquilo aí, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Essa aula, eu vou tentar colocar todas as lives que estão aqui lá no YouTube, que é mais fácil de assistir. Vou colocar lá assim. Inclusive, eu posso fazer isso amanhã, que é feriado. Ó, então vamos lá. Eu vou aplicar com o pé
normal. Não vou aplicar com pé de zíper aqui primeiro, tá? Só pra vocês verem. O que eu vou fazer? Oi, Thay, boa noite. Gente, ó, vê se vocês estão conseguindo ver. Clica bastante aí no coração, tô vendo que alguém tá clicando. Ó, o zíper, ele tem a parte do dente que é a frente, que é o direito. E é essa parte que a gente vai colocar aqui de frente com o nosso material, tá? Tô com a máquina aqui na frente, mas eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Ó, aqui tá o zíper e ele tem a parte do dente e a parte de trás, que é lisa. Essa parte do dente é o direito e ele vai de frente aqui, ó, com a parte estampada, tá vendo? E eu vou posicionar ele aqui pra costurar. Só que esse pezinho não é o pezinho de zíper. Se você já quiser costurar com pezinho de zíper, pode. Só que o diferencial aqui, o que é? É costurar mais na beirada. Então, esse pé, por ser o pé de costura reta, ele pega mais afastado, porque o próprio dente vai afastando o zíper. Então, ó, eu tô deixando uma ponta sobrando aqui. Vou colocar de frente e vou costurar pegando bem na beiradinha do meu zíper. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, vou tentar aproximar bem. E outra coisa que eu vou fazendo, gente, ó, eu vou vindo aqui e vou dar uma leve esticada no zíper, porque o zíper, ele dá umas onduladinhas. Então, ó, vou costurando bem na beiradinha. Vou colocar a minha necessaire aqui e vou dando uma esticadinha. Aqui, ó, tá chegando já no encontro aqui, ó, do meu ângulo, eu já vou levantar o meu pezinho, a agulha tá no zíper, tá no sintético, e eu vou dar, ó, uma giradinha pra encaixar ele aqui, esticando, ó, e vou pegando na beiradinha. Ó, levanto, dou de novo uma curvadinha aqui. Chego no final e arremato. Ó, então ele não vai ficar repuxando aqui. Quando a gente coloca um zíper em uma peça e aí, o que acontece? Ele fica muito tensionado. E pode ser que vocês reparem até em peças que você tá costurando uma curva ou uma quina e não seja o zíper, né? Seja só de juntar os dois tecidos ali. Se você precisa depois desvirar, a gente vê isso muito quando a gente costura um círculo, alguma coisa, a gente vai desvirar depois. A gente tem, até peças com curvas, né? A gente tem que dar aqueles piquezinhos pro tecido ele realmente desvirar tranquilamente sem ficar repuxando. E isso acontece com o zíper quando a gente tá, ó, em cantinhos assim, onde a gente vai fazer, igual aqui, a gente foi fazer um canto, a gente vai fazer uma curva, a gente costura ele mais afastado e esticando para que a gente não precise depois vir e ou dar pix ou ter que ficar com ele repuxado. Porque o zíper, gente, ele desfia. Se vocês olharem aqui, ó, ele desfia. Então, se eu der pique no meu zíper, a chance depois de, com o tempo, a minha peça sendo utilizada, ele desfiando e eu perder a peça porque o zíper estragou é muito grande. Então, eu não dou pique no meu zíper. Ó, prendi aqui. Agora, eu vou pegar o meu forro, ó, um dos meus forros, e eu vou colocar estampa do forro, que é o poazinho, de frente com o laranja aqui. Frente com frente. E aí eu vou jogar, ó, eu vou abrir meu zíper aqui, ó. Gente, tem alguém me ligando. Ó, vou colocar aqui, ó, frente com frente. E aí eu vou prender com clips. Porque o sintético a gente não pode alfinetar, né? Então eu prendo aqui com clips e vou encaixando aqui, ó, certinho, pra gente poder prender agora o forro no zíper.
Aqui agora, eu vou colocar o meu pé de zíper pra fechar ele aqui. Ó, vai ficar assim. Antes de fechar isso aqui, eu já vou aproveitar aqui, então, o mesmo pezinho e vou pôr o zíper. Então, eu vou colocar aqui de novo, ó, frente com frente. Tá vendo, ó? Então, aqui, como eu destaquei, o dentinho fica de frente. Eu alinho bem essa parte lisa aqui em cima e vou costurar. Deixa eu só desligar aqui o meu modo avião, porque senão o pessoal fica me ligando. Pronto, gente, deve ter dado uma travada aí, que eu só desliguei para ver se o pessoal, durante a live, fica ligando aí, vai travar de novo. Ah! Ô, Patrícia, ela gostou da boneca? Patrícia, depois que eu terminar a live aqui, eu te ligo. Ó, então, gente, vocês conseguiram pegar aí? Ficou com dúvida sobre a parte do zíper? Se você pregar todo o seu zíper com esse pezinho, pelo menos na minha máquina doméstica não dá. Ela fica muito afastada. Então eu coloco com o pé de zíper. Ó. Ai, que legal que ela amou a bonequinha dela. Aqui, ó. Então eu vou colocar agora forro com forro. Ó, forro com forro. Frente com frente. O forro com a parte do sintético aqui, vou prender. E aí a gente vai costurar. Agora é a parte do forro. Os meus clipes estão todos fechados, ó. Então, gente, tudo preso aqui. Agora nós vamos trocar o pé. E eu vou pegar meu pé aqui, peraí. Olha eu com as minhas mudanças, Ó, o pezinho de zíper. Pezinho de zíper aqui. Agora a gente então vai costurar. Eu não vou costurar pelo lado do forro. Eu vou costurar pelo lado do sintético. Se você tiver com a manta, você costura pelo lado da manta. Porque o forro, ele estica, gente. Só um minutinho, que tem uma menina aqui comigo. Kira, pode parar. Vem cá. Ó, quando não é a minha delinquente, é a delinquente aprendiz aqui na live. Então, voltando. O forro, gente, ele tem elasticidade, né? O tecido tricoline que eu tô usando no meu forro, ele tem elasticidade. E para aquele forro não ficar esticado, o que eu faço? Eu costuro pelo lado estruturado, o lado mais grosso. Então, eu vou costurar pelo lado do sintético ou do lado da manta. Então, eu vou posicionar pro lado de cima. E isso fica até mais fácil também com o pé de zíper para mim acompanhar o zíper costurando o pezinho no sentido do zíper. Quando eu falo no sentido, é aqui, ó, no dentinho. Então, o meu pé, ele guia certinho por aqui. Ó, eu vou pôr aqui, então, vou arrematar e eu vou costurar. Então, agora eu tô prendendo o forro. Deixa eu abaixar aqui, né, porque eu tava mostrando, conversando aqui com vocês, ó. Agora, o zíper, ele já foi preso e ele vai ficar esticadinho daquela forma. Então, eu só vou vir aqui agora com o meu pé de zíper, prendendo o forro. E eu não tenho que me preocupar mais com ficar esticando o meu zíper. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é
principalmente aqui, ó, na quina, que agora eu vou fazer a quina aqui, é de, na hora de fazer o movimento, deixar a agulha baixa, girar, ó, o pé e se certificar de que o zíper não tá dobrado o dentinho. Ó, vou até puxar um pouquinho meu dentinho aqui, pra agulha não pegar em cima do dentinho do seu zíper. Chega no final e arremata. Eu vou até mostrar aqui pra vocês poderem observar o que eu falei. Na hora de fazer esse canto aqui, ó, eu abaixo a agulha, levanto meu pé e giro o tecido pra ele poder fazer esse canto aqui. E aqui, ó, eu tomo cuidado pro meu zíper, ó, ele tá com um dentinho bem afastado pra mim não acabar, ele ficar aqui e eu costurar ele. Então aqui, ó, a gente desvira. Eu vou só dar um piquezinho aqui no meu sintético, não vou pegar o zíper. Ó, vou dar só um piquezinho nele aqui, vou mostrar pra vocês. Pra ele abrir um pouquinho, ó. Sem pegar na costura, né? E no zíper. E aí a gente desvira. Dá aquela conferida pra ver se ficou tudo certinho, ó. Então o zíper fica bonito, esticadinho, sem ficar dando onda e sem nenhuma prega. Agora nós vamos repetir aqui no outro. Chegou aqui no cantinho, eu vou levantar o pezinho, ó, meu pezinho foi levantado e a agulha tá baixa e eu giro o tecido. Aí, venho no meu piquezinho, só pra tirar um pouquinho aqui. E desviro. Oval, a bolsa que a gente tá fazendo é essa aqui, ó. Necessaire Ivone, ó. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como fazer. Olha esse tasselzinho aqui, gente. Pra dar um tchan, uma incrementada aí na necessaire de vocês. Ó, puxando aqui agora, acerta bem. O que que a gente vai fazer? A gente vai pespontar. Então, a gente vai passar uma costura aqui pra prender o forro e o sintético dessa parte de fora. E aí, pra pespontar, eu não vou utilizar mais o pé de zíper, né? Eu vou trocar aqui e vou voltar pro pé normal. E aí, gente, o que que pode acontecer? Sintético, ele dá uma agarrada no pezinho de metal. E você pode passar um hidratante, um óleo para dar uma deslizada ou usar um pezinho de teflon. Que o pezinho de teflon, ele ajuda muito na hora de você costurar o sintético. O pé de teflon é um pé de plástico. Ele é um pezinho de plástico. E aí você só troca. A minha máquina que eu tô utilizando aqui, ela é bem forte. Então, ela costura puxando super bem o sintético, até mesmo sem o pezinho de teflon. Então, eu vou costurar sem o meu pezinho de teflon, vocês vão ver aqui. O meu pesponto, eu vou fazer ele com meio pé de máquina e na largura maior da máquina, para o ponto ficar bem largo e bonito. Então, o pesponto, ele é sempre feito com meio pé de máquina. E aí, vocês vão fazer ele com um ponto maior para que ele fique mais bonito. Mas você pode acabar fazendo depois com um ponto um pouquinho menor, não tem problema. Eu gosto de fazer com um ponto maior, fica bem mais bonito. Então, ó, eu vou esticar bem o meu forro aqui. Como eu não posso pôr alfinetes, eu vou pôr esse clips grande aqui para me auxiliar. Ó, eu vou puxar.
Enquanto eu estiver costurando, eu vou puxando ele bem aqui também. Se você tiver com tricoline, aí estica e põe o alfinete, ó, que ele vai dar uma levantada aqui, então é bom esticar. Ó, aqui eu vou então seguir o sintético. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Eu vou posicionar, ó. Eu vou posicionar ele aqui com o meu pezinho, ó. O laranja tá aqui, ó. O meu pezinho vai ficar bem em cima do laranja, bem aonde ele tá finalizando. Eu vou arrematar e vou, ó, esticando por baixo. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Mas eu vou esticando aqui por baixo com a minha mão também, tá? Porque mesmo com alfinete, com clips, não fica totalmente esticado. Então, você pode passar aqui um hidratante, um óleozinho. Ó, chegou aqui, eu vou fazendo um movimento da curvinha. Na hora de passar na alça, ó, subiu. Se precisar, você costura a mão aqui no volante, mas vai passar tranquilamente aqui. Chegou aqui, ó. Deixa eu ver se tá esticadinho. Ó, costurado. Só arrematar no final. E é muito importante, gente, arrematar. Eu vejo muitas vezes o pessoal pergunta, tem que arrematar? Tem que arrematar no início e no fim, pra não perder. Oi, Lu, boa noite! Quanto tempo que eu não te vejo por aqui? E aí, gente, ó, eu fiz no rosa mesmo, pra dar uma destacada, porque eu tô usando já o rosa. Mas, se você quer fazer uma costura que fique mais imperceptível, é a mesma coisa que eu falei pra vocês na alça. Pega uma cor bem no tom. Então, eu pegaria um laranja no tom, se eu quisesse que a minha costura ficasse bem camuflada. Principalmente quando a gente tá começando, a gente ainda não tem aquele controle de máquina. Então, o que que acontece? A gente tá costurando, sai um ponto grande, sai um ponto pequeno. E aí, às vezes, a gente fica ali querendo desmanchar. Mas no sintético, um problema, assim, vamos dizer assim, uma das desvantagens, né? Não é um problema, mas uma das desvantagens de usar o sintético é que depois de furar com a agulha, o buraco não some. Diferente do tecido, que a gente tem a trama que se a gente der uma ajeitadinha ali, ó, uma mexidinha, sai o buraco. Então o sintético, depois de costurado, a gente não vai desmanchar ele, porque senão vai ficar um buraco. Então, coloca uma cor ali laranja, se for no mesmo cor do tecido, para ficar bem camufladinho, tá? A Rê perguntou, o meu tem um rolinho e marca. Então, eu acho que você tá falando do pé. Tem um pezinho de plástico que ele tem mesmo um rolinho. Ele é vendido como pé para costurar plástico também. Eu nunca usei esse pezinho. Eu não sei te falar por que ele tá marcando. E aí você tem que ver se na hora de você costurar não é às vezes o pezinho que marca, mas sim na hora de passar o material, se você não tá prendendo muito, porque às vezes mesmo com o pezinho de teflon, na hora da gente costurar, se a gente não tem muito domínio da máquina, o que que a gente acaba fazendo? Isso até com o pé normal e com tecido. A gente vai segurando o tecido. Então a máquina tá aqui costurando e eu estou puxando pra cá. Ou senão eu tô apertando muito aqui na máquina. Então a gente sempre tá fazendo uma força contrária. E isso vocês podem reparar. Você pode colocar o ponto maior da sua máquina. Se você aperta muito o tecido na máquina ou puxa contra a máquina, o seu ponto fica micro. E pode acontecer isso também se você estiver utilizando o pezinho de rolinho que você tá falando. Às vezes você tá costurando plástico, mas tá muito tensa, segurando muito material. Então isso pode fazer com que seu pezinho esteja fazendo mais força para puxar o seu plástico e aí causando essa marca. Às vezes não necessariamente é o seu pezinho que tem algum, vamos dizer assim, algum problema, tá? Mas eu nunca usei, então eu não sei te falar se realmente esse pé marca. Então, ó, vou aqui agora com o meu outro pra gente costurar.
Eu ia colocar a etiqueta aqui nessa bolsinha. Vou pedir pra vocês me ajudarem a escolher qual é a etiqueta que eu coloco. Ó. Pronto. Eu fiz a bolsa e coloquei a etiqueta na parte de baixo. Aqui, ó. Mas eu queria colocar ela bem aqui no meio. Mas as minhas etiquetas são muito grandes. E não ficaram boas aqui, ó. Elas são muito compridinhas. Deixa eu pegar uma aqui. Ó. Tá vendo? Elas passam da alça. Mas se vocês quiserem colocar a etiqueta de vocês aqui, também fica lindo. Olha só. Eu coloquei a minha aqui mais embaixo. Mas o que vocês acham? Coloca aqui no meio? Ó, até coloquei de cabeça pra baixo. Eu tenho uma redonda aqui também. Nunca. Olha essa aqui linda, gente, no dourado. E tem essa aqui, ó. A redonda ficou bonita. Eu vou comprar novas etiquetas que eu estou precisando. Vou deixar essa redondinha aqui. O que vocês acham, gente? Coloca aqui no meio agora? Ou coloco depois? Coloco depois, né? Depois eu vejo. Depois vocês me ajudam aí. Se eu coloco a dourada ou a caramelo. Mas quem quiser pode colocar. Por quê? Ainda dá tempo de costurar. Aqui, tá vendo? Ó, só marcar o meio e costurar. Pode ser antes também. Mas eu vou dar uma dica pra vocês colarem, que eu colei a minha e deu super certo. Agora, nós vamos passar o cursor aqui. Então, eu estou com o meu cursor e vou fechar o meu zíper. Assim que eu fechar o zíper, eu vou mostrar pra vocês como fazer o tasselzinho pra gente colocar aqui no nosso zíper. Ó, então, observem só como é que ficou. Estou ainda me adaptando a esse novo tripézinho, ó. Ficou assim. Já tá linda, né, gente? E agora é aquela hora que vocês sofrem. Fica até suando o sovaco aí. Na hora de passar o cursor, olha só. A gente vai posicionar ele aqui assim. E aí, ó, o que acontece? Como eu destaquei meu zíper, ó, ficou mais para um lado, menos para o outro de zíper. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, ó, direção um do outro, aqui, e eu vou acertar o meu zíper, porque eu gosto de pôr assim. Quem ainda tem dificuldade, gente, me fala aí quem ainda tem dificuldade de passar o cursor ou já superou essa dificuldade, porque, ó, eu vejo muita gente que tem essa dificuldade. Se você destacou o seu zíper, você vai passar uma vez o cursor no zíper, fechar todo o zíper da sua nécessaire e depois a gente vai fechar de novo. Tomara que eu não passe muita dificuldade aqui ao vivo, né? Porque a unha tá grande e não tá ajudando. Deixa eu passar pelo outro lado. Gente, será que eu não vou conseguir passar agora, não? Só porque eu falei que todo mundo passa dificuldade, eu vou passar agora. Ah, não, pronto. Ó, passou. Eu superei esse sufoco. Ó, gente, ficou assim. E aí, o que a gente tem que fazer? Na hora de passar, ele tem que ficar certinho aqui, ó. A lateral com a lateral, tá vendo? E aí, como é que você sabe também que ficou certo? As suas alças aqui, ó, elas têm que estar encontrando, tá vendo? Porque aqui é o meio da peça. Então, a minha encontrou. Então, eu sei que tá certinho. Então, se não tivesse, eu ia passar de novo até ajeitar essa parte, tá? Porque se ela não encontra aqui, depois na hora de fechar, ela não encontra aqui. Agora, então, eu vou passar de novo. Então, eu só abro um pouquinho. Às vezes, o que acontece na hora de passar o zíper, que eu já reparei?
O carrinho, mesmo sendo do número do zíper, às vezes me parece que dependendo do tipo de fabricante, ele vem apertadinho demais. Ó, posicionei meu cursorzinho aqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou ensinar vocês a fazer o tasselzinho. Vou mostrar aqui como que faz o tasselzinho. Eu peguei esse outro sintético, que é o sintético Shine, que eu tinha ele no laranja. Olha que glamour, gente. O Shine, ele é um sintético que parece que tem glitter, brilho. E aí, porque eu não tinha rosa. Não tinha nenhum sintético rosa. Mas eu queria fazer ele no rosa. Então, o que eu peguei aqui, ó? Eu tenho uma tirinha aqui de 1 centímetro, porque 1 centímetro é o tamanho aqui, ó, do meu cursor com esse passador aqui para puxador. Se você não tem esse cursor, você pode usar o seu cursor normal e aí você pode tirar aquele puxador que vem nele e colocar uma meia argolinha também de 1 centímetro que dá super certo. Aí o que eu vou fazer, ó? Eu tenho aqui uma tirinha de 10 por 7 centímetros, 10 no comprimento, 7 na altura. Aqui é 1 por 7, mas depois eu vou dar uma diminuída nele. O que eu vou fazer? Eu vou marcar, gente, com a caneta para que vocês consigam ver. Mas eu não marcaria com essa caneta. Eu marcaria com uma coisa que depois sumisse, para não ficar aparecendo. Ó, por exemplo, eu posso marcar com a caneta que sai no sintético, mas para vocês conseguirem ver. Aqui, ó, aonde tem os 10 centímetros, eu vou fazer as franjinhas. Então, aqui, ó, onde tem o 7, eu vou posicionar, ó, então aqui tá a altura, 7 centímetros, e eu vou fazer aqui em cima uma linhazinha de 1,5 centímetro. Então, vou marcar aqui, ó, 1,5, 1,5, e vou fazer uma linha, ó. Então, eu desci 1,5 centímetro e fiz uma linha, ó. Gente, essa luz minha tá tão forte que eu não tô nem conseguindo, eu acho que vocês não estão nem conseguindo ver a linha, mas tá aqui, ó. Agora, eu vou riscar linhas de 0,5 centímetro até chegar aqui nessa linha de 1,5. Vou riscando assim, ó. Olha só, tá vendo? Vou riscando nele todo. No sentido que tem o 10. E depois que a gente riscar, vocês podem usar uma tesoura ou o cortador circular. Ou quem tiver também pode ser estilete de precisão, um estilete para cortar. Olha só. Ficou assim. E aí com a tesoura eu vou cortar a linha até chegar aqui. Cortar a franjinha, ó. Ó, eu vou cortar só até chegar aqui. Vou cortar ele todinho aqui agora. Por que não é bom fazer com a caneta? Ó, porque depois vai ficar aparecendo. Mesmo a gente dobrando e tudo, vai ficar aparecendo. Corta bem em cima da linha, viu, gente? Pra ficar bonitinho a franjinha. O meu outro tasselzinho que eu fiz, eu não cortei as franjinhas tão bonitinhas, não gostei. Que eu fiz correndo. Mas aí vocês façam em casa com calma, pra ficar bonitinho. Ó. E vai ficar assim, igual uma sainha. Agora, o que eu vou fazer? Ó. Eu vou pegar aqui o meu cursorzinho. Vocês podem fazer isso fora do cursor também, tá, gente? Fora da necessaire. Aqui é porque eu já passei e não me atentei, ó. Eu vou dobrar aqui, deixa eu ver quantos centímetros que vai ficar. Primeiro, né? Ó, essa tirinha, ela vai ficar de 5 centímetros por 1. Porque é a passagem aqui do meu cursor, né? Então, ó, vou começar aqui no cursor. Kira, Kira.
a minha participante aqui da live. Ó, vou tirar o cursor pra ficar mais fácil. Depois a gente passa, né? Que a gente sabe passar, a gente não passa. A gente passa várias vezes. Ó, passei aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Agora, ó, vou até deixar aqui. Eu vou colocar essa minha tirinha aqui. Mais ou menos 1 centímetro pra dentro. Então, como eu tenho a marcação aqui de meio centímetro, eu marco 2. Então, eu vou pôr ela aqui. E pra me ajudar, eu vou usar essa colinha. Gente, essa colinha é maravilhosa. Vocês têm que ter essa colinha aí. É a 793 da Tec Bond. Eu uso isso aqui demais. Então, eu vou pingar uma gotinha dessa cola aqui. Vou passar aqui também, ó. Passei aqui e vou juntar. Vou juntar ela aqui. E vou posicionar aqui, ó. Assim. Então, ó, marquei 1 centímetro. Coloquei até a linha. E agora eu vou... Ó, agora eu vou dobrar aqui. E vou girando, ó. Girando, girando, girando. E aí, a gente tem que se atentar só pra essa dobrinha não ficar aqui pra cima. Porque o cursorzinho tá aqui. Ó, chegou até aqui atrás, eu vou cortar o excesso que tá aqui, só pra ela ficar para baixo. Ó, quero que ela fique pra baixo do cursor. Agora, eu vou pegar de novo a cola, vou colocar uma gotinha. Essa cola aqui, gente, tem que ser uma gotinha, porque ela espalha... Que é uma beleza. E seguro. E ó, já tá pronto. Olha só. Já tá pronto o nosso tasselzinho. Ô, Danei, tudo bem? Não veio na aula? Mas vai assistir a live, isso aí. Não veio na aula essa semana, o povo tá de feriado. Ó, pronto o nosso cursor com o tassel. Gente, quem já tinha visto o tasselzinho aí no cursor? Isso aqui vem de pronto. Quem já viu? Alguma bolsa, alguma coisa assim. A gente pode fazer o nosso próprio tassel. Só que aqui, ó, vai ficar as marquinhas da minha caneta, né? Então, vou passar aqui de novo. Ai, fica um luxo, né? Já dá uma diferença aí na sua bolsa. Boa noite. Ó, vou passar aqui de novo. Ficou bonito no laranja. Eu queria fazer no rosa, mas ficou bem bonito no laranja também. Ó. Agora, gente, é a hora de fechar a nossa bolsa. Então, nós vamos fechar. E aí, eu vou colocar, ó, vou virar todo o meu sintético aqui pra dentro. Vocês vão ver que vai dar uma repuxadinha aqui, mas vocês podem puxar. Dá pra fazer esse tassel também, gente, com tecido normal. Fica bem legal. Ó, aqui a primeira coisa que a gente tem que se orientar é... Se aqui em cima tá juntinho, então eu vou pôr aqui, ó, frente com frente do meu sintético aqui em cima. E aí eu vou formar o cantinho, ó, pra gente formar esse cantinho aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o clips. Depois que eu juntar aqui em cima, ó, puxar bem meu forro pra cá. Depois que a gente juntar aqui em cima, esse clips grande é ótimo pra isso aqui, ó, quando a gente precisa juntar muita coisa. A gente vai centralizar aqui, ó, as alças. Então, a gente vai pôr aqui, ó, uma de frente com a outra. Tá vendo? E aí, vocês vêm e centralizam a alça de vocês. As caixinhas de leite estão batendo aqui certinho. Ajeita pra ela ficar aí, ó, juntinha uma com a outra. Porque a gente cortou tudo certinho. Dá aquela puxadinha.
acerta. E o forro, a mesma coisa. A gente vai puxar o nosso forro aqui agora. Então, vocês vão ver que vai ficar um pouquinho repuxado, principalmente se for no sintético. Mas, ó, a gente vai pegar e posicionar o forro aqui pra ele não ficar... Pera aí, ó. Ele não ficar repuxando. Aqui eu vou aproveitar que eu tenho alguns alfinetes e vou prender com um alfinetinho. Então agora a gente vai fechar aqui com um pezinho de máquina. E aí, olha só onde que a gente vai costurar. Primeiro, a gente vai fechar aqui, ó, as laterais. Então a gente vai passar a costura aqui pegando por cima do nosso zíper. Aqui também, ó. Depois eu vou fechar o fundo da parte do sintético. E aí a gente vai fechar o fundo do forro, deixando uma abertura. Deixa eu prender essa menina aqui. Ó, então vamos lá. A gente vai começar fechando a lateral. Não vamos fechar a caixinha de leite agora, gente. Eu tenho que reforçar algumas coisas aqui, porque eu vejo umas coisas aqui durante a aula. E ó, vamos lá. Um pezinho de máquina. O ponto eu vou deixar no 3, um pouquinho menor. Então, ó, arrematei aqui e vou começar pela lateral. Aqui já vai ficar super tranquilo, porque o meu zíper já vai ficar pra baixo. Só, ó. Passou no zíper, eu vou dar só uma jogadinha aqui pro lado pra fazer o movimento aqui pra ela pegar o pezinho de máquina no forro, ó, vindo pra cá. Ó, cheguei aqui, arremato. Agora eu vou vir fechar a outra lateral. Fechei as duas laterais. Agora a gente fecha o fundo também com um pezinho de máquina. No forro, então, a gente vai fechar deixando um espaço. Eu não vou fechar muito, só o suficiente para conseguir fechar a caixinha de leite. Porque esse material, ele é grosso para desvirar. Então, a gente não pode deixar um buraco muito pequeno. Então, ó, arrematei aqui, quase uns 2 centímetros. Vou pegar a outra parte aqui, ó. Ó, deixei um buraco bem grande. Então, é só aqui, tá vendo? Aí, ó, o que que eu vou fazer? Agora, eu já vou até aproveitar, vou cortar o excesso desse zíper aqui. E aí, a mesma coisa. Quem quiser, pode queimar. Tô sem isqueiro aqui. Mas quem quiser, pode queimar pra não desfiar. Tirar essas linhas. Agora, nós vamos fechar as caixinhas de leite. Então, aqui, ó, pra fechar no fundo, eu vou pôr minha mão aqui no buraco e vou abrir bem, ó, tá vendo que ele é bem grosso? Vou abrir bem aqui o sintético. A caixinha de leite, gente, a gente vai pôr encontrando a costura com a costura. Então, pra esticar bem, ó, você pode até colocar o seu dedo aqui, estica,
Posiciono a costura sobre a costura. Eu não vou abrir assim, para não deixar minha costura exposta. Então, o que eu faço? Eu dobro. Uma pra lá, uma pra cá. E aí, eu vou prender com o meu clipezinho. E aí, a gente vai costurar com um pé de máquina. Isso aqui, gente, de pôr costura com costura, é pra depois a sua caixinha de leite aqui embaixo, ó, encontrar certinho, tá vendo? Ó? Seguir essa costura com a outra aqui. Agora é aquela hora que a gente dá uma empurrada. Tive que tirar meus clipes pra pôr aqui, né? Esses clipes pretos são muito grandes. Ó, deixa eu ver aqui. Eu quero o clipezinho de patchwork pra costurar essas coisas menores. Costurei com o pé, arrematou no início e no fim. Cortar as linhas aqui. Só passar aqui de novo, porque o meu arremate ficou muito longe da ponta. Deixa eu arrematar mais na ponta. Aí. O arremate tinha ficado longe. Na hora que eu desvirasse, não ia estar costurada a pontinha. Aqui a mesma coisa. A gente vai puxar. E vai costurar aqui. Fechou o fundo, a gente vai fechar também o forro. Então, a gente fecha a caixinha de leite do forro. Igual fechou a parte de fora. Vou fechar aqui. Ó, só esticar bem e a gente costura. Ai, ai. Ela nem sabe que a sua maior fã está se assistindo. Também sou super fã dessas minhas alunas. Manda um beijo pra Raven. Obrigada. A minha fã, clica bastante aí no coraçãozinho pra mim da live. Ó, pra quem tá chegando agora e tá perguntando se a necessaire tem molde, quem pegou o início da live aprendeu a fazer o molde. As nossas lives aqui nas terças, gente, elas começam às 19h30. Então, se você consegue chegar nesse horário, chegue para você pegar a live desde o começo. Mas essa live vai ficar depois disponível. Inclusive, eu tenho notado que o pessoal chega mais lá para as 8 horas na live, né? Depois, talvez, podemos ver se o horário de 7h30 não é um horário também que todo mundo consegue chegar a tempo para pegar aquele início da nossa aula. Gente, ó, agora com as caixinhas prontas, eu vou vir aqui e abrir o cursor da necessaire. Ó, abrir aqui. E aí a gente precisa de um espaço bem grande para desvirar. E eu vou pegar o fundo. Então, para desvirar, ó, eu vou pegar pelo fundo e vou ó, jogando para fora do meu forro. Ó,
desvirou, acerta a caixinha de leite. Ó, nossa caixinha encontrou dos dois lados, ficou bonitinha. E aqui a gente acerta também o nosso cursorzinho. E aí, gente, é só fechar o fundo. Então, aqui depois eu vou fechar o meu fundo. Ó, pra fechar o fundo, a gente vai dobrar a beiradinha aqui e passar uma costura bem no cantinho do tecido. Mas olha só como que fica fofíssima esta bolsinha. Gente, olha só. Qual que vocês acham que ficou mais bonita? Rosa e laranja ou amarelo e lilás? Coloquem aí nos comentários qual que é a preferida de vocês. Eu tenho a minha preferida e vou falar pra vocês assim que eu colocar a minha etiqueta. Vocês falaram que a redonda ficou bonita, né, gente? Vou colocar a redonda aqui no meio. O que vocês acham? Eu vou colocar essa caramelozinha aqui. E aí, pra colocar a etiqueta... Não sei, gente. Eu vou pôr... Não sei se eu ponho caramelo ou dourada. Acho que eu vou pôr a caramelo. Pra pôr a etiqueta, eu também estou usando, ó, essa colinha aqui. Tá vendo? É a 793. Essa colinha, gente, ela é muito boa mesmo. Ela gruda, tem que tomar cuidado que ela gruda até os dedos da gente. E aí eu colei essa aqui também. Por quê? Porque, gente, às vezes você faz e esquece. Eu esqueço às vezes de colocar etiqueta. Muita bolsa minha aí, já até vendi sem etiqueta. Eu esqueço, é um hábito que eu tenho que construir. Ah, meu Deus, falei pra acertar, ó. A minha ficou torta. Mas tudo bem. Vocês vão fazer certo. Ficou essa aqui, ficou certa. Ó, depois qualquer coisa eu abro aqui e acerto. O forro ainda tá aberto. E aí, o que vocês têm que fazer, gente? Esqueceu? Colinha. Pra essa sintético, né? Porque a de tecido tem que ser costurada. Então, eu vou colocar aqui no meio, mais ou menos. Vou ver onde que é o meio e vou riscar. A altura dela, deixa eu ver aqui. Ó, ela ficou de altura 16 centímetros. Então, eu vou colocar 8 centímetros aqui. Aqui é o meio. E vou colocar um pingo de cola bem aqui no meio, então. Deixa eu riscar aqui com a caneta. Então, eu vou colocar bem no meio. Ah, não vi. Ah, fiquei sem ver. Agora vai ficar. Já risquei pro escola, mas eu acho que eu fiz certinho. A nossa necessaire agora vai ter frente, né, gente? Que a etiqueta vai ficar pra frente. E aí, ó, o cursor tem que abrir da esquerda para a direita. Não ficou. A etiqueta ficou ao contrário, ficou nas costas, mas tudo bem. Detalhes. Pego esse aqui pra mim. Olha só, gente, como que ficou com a etiquetinha. Marina, seja bem-vinda na nossa aula de hoje. Gente, me conta aí o que vocês acharam. A minha favorita foi a laranja com rosa. Inclusive, eu acho que essa necessaire vai ser minha. Olha que maravilhosa, gente. Eu quero todas as bolsas que eu faço. E aí, aqui vocês viram como fazer não só a necessaire, mas aquela dica que eu dei pra vocês na hora, ó, de aplicar o zíper e também fazer a colocação aqui dessa alça, que dá todo um charme. O fechamento aqui com a caixinha de leite, que é uma técnica que tem muita gente que sempre chega aqui na live e não sabe, que é uma novidade. E esse diferencial aqui do tassel, vocês podem pôr em várias outras bolsas que vocês têm aí, em várias outras necessaires, tá? E aí, ó, depois eu quero ver. Quem fizer essa necessaire, quem fizer a necessaire Ivone, me marca aqui no Instagram para mim poder ver que vocês estão aprendendo nas aulas aqui comigo. As minhas etiquetas são feitas pela Destaque Etiquetas.
Vou deixar aqui nos comentários para vocês. Deixa eu fixar eles aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. A Destaque Etiquetas que faz as minhas etiquetas. E se você falar que viu aqui comigo na minha live, eles te dão 5% de desconto na compra das suas etiquetas. Então é só você falar que viu aqui na Thaís Dias Costura que eles te dão um desconto. As etiquetas são lindas. Essas aqui são de sintéticos. Eles fazem em acrílico também. Deixa eu ver a pergunta. Gente. Relaxou, né? Ó, eu vou para yoga, estou fazendo yoga, gente, para relaxar também, relaxar a mente, descansar. Bom saber que você hoje não foi também na aula de yoga, mas conseguiu relaxar aqui na live. Fico muito feliz. E a Paty já está terminando a dela. E aí, gente, se você gostou dessa aula e você acha que outras pessoas também vão gostar, que gostam de costura, você pode mandar a live depois para essa pessoa, mas você também pode fazer, sabe o quê? Tirar um print da nossa aula e compartilhar nos seus stories, porque pode ser que suas companheiras, seus amigos que aí também costuram, eles vão ver e vão vir aqui acompanhar as nossas próximas aulas. Então eu vou parar aqui pra gente fazer um print e aí você posta lá nos seus stories falando como que foi essa aula pra você, o que você aprendeu, que isso pode também incentivar outras pessoas a vir aqui aprender e fazer essa peça. Então eu vou parar aqui, ó. Esse aqui tá com a etiquetinha que eu esqueci, ó. Aí vocês podem fazer o print para vocês postarem lá e façam, gente. Essa peça que vocês viram que ela é bem fácil de fazer. E aí eu fui incrementando com coisas diferentes pra depois vocês terem uma peça mais... Olha como é que ela ficou mais chique, elegante. E pro verão, me pediram lá na minha caixinha, nos stories, pra fazer uma bolsa de verão e bolsa praia. Olha só, gente, apostem nessas cores, porque são as cores que são tendências pro verão. Então, vocês podem fazer essas necessárias agora para vender pro pessoal que vai viajar aí, final de ano chegando, férias. E aí, vocês já podem postar nessas peças também para fazer pro Natal. Porque a gente que trabalha com a costura criativa, agora, chegando o final do ano, é um excelente momento para a gente fazer peças para vender. É um excelente momento para a gente fazer peças para presentear. E aí vocês podem fazer essas peças e já postando nas tendências que vem aí, que é pro verão. Renata, aqui embaixo tem um aviãozinho e aí você pode clicar e enviar para os seus amigos. Mas como a live vai acabar agora, eu vou deixar ela salva aqui no meu Instagram. E aí você pode ir lá no Instagram e eu acho que vai ter também esse aviãozinho e você pode mandar por mensagem. Ou você pode marcar a pessoa que você acha que vai se beneficiar dessa live nos comentários, marca ela lá também. Gente, então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar salvo aqui. Vocês depois façam o molde. E o que eu ia falar com vocês? Vou colocar essa live também lá no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não me segue lá no canal do YouTube, ou se você está vendo pelo canal do YouTube, me siga no Instagram. E se você não me segue lá no canal do YouTube, se inscreva lá, para você não perder as aulas que eu vou postar lá, inclusive os especiais de Natal, que vai entrar em breve lá. Então, gente, já falei demais. Agradeço todas vocês que ficaram aqui aprendendo hoje comigo. Uma boa noite, um bom feriado para vocês e a gente se vê na próxima terça, no mesmo horário aqui no Instagram, às 19h30. Um beijo para vocês e até mais!